Lei nº 8080. Paramos no título 3 dos Serviços Privados de Assistência à Saúde. Capítulo 1 do Funcionamento. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto às condições para seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Inciso 1. Doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Inciso 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar a linha A, Hospital Geral, inclusive filantrópico, Hospital Especializado, Policlínica, Clínica Geral e Clínica Especializada e a linha B, Ações e Pesquisas de Planejamento Familiar. Inciso 3. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social. E, inciso 4, demais casos previstos em legislação específica. Capítulo 2 da participação complementar. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, o SUS, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 4. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, o SUS. Título 3A da Telesaúde. Artigo 26A. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Autonomia do profissional de saúde. Inciso 2. Consentimento livre e informado do paciente. Inciso 3. Direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Inciso 4. Dignidade e valorização do profissional de saúde. Inciso 5. Assistência segura e com qualidade ao paciente. Inciso 6. Confidencialidade dos dados. Inciso 7. Promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. Inciso 8. Estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Inciso 9.
Responsabilidade digital. Artigo 26b. Para fins desta lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas. Parágrafo único. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Artigo 26c. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele, sempre que entender necessário. Artigo 26d. Compete aos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional a normatização ética relativa à prestação dos serviços previstos neste título, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial no que não colidirem com os preceitos desta lei. Artigo 26e. Na prestação de serviços por telesaúde serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto às condições para seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos reguladores. Artigo 26f. O ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados danos à saúde dos pacientes. Artigo 26g. A prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações. Inciso 1. Ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal e sob responsabilidade do profissional de saúde. Inciso 2. Prestar obediência aos ditames das leis 12.965, de 26 de abril de 2014, Marco Civil da Internet. Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, Lei do Ato Médico. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 8078, de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor, e nas hipóteses cabíveis aos ditames da Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018, Lei do Prontuário Eletrônico. Artigo 26H. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade telesaúde. Título 4. Dos recursos humanos. Artigo 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. Inciso 1. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Inciso 4. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para o ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo 2. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Título 5. Do financiamento. Capítulo 1. Dos recursos. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, o SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: inciso 2, serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Inciso 3, ajuda, contribuições, doações e donativos. Inciso 4, alienações patrimoniais e rendimentos de capital. Inciso 5, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E, inciso 6, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1. Ao Sistema Único de Saúde, o SUS, caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Parágrafo 2. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Parágrafo 3. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Parágrafo 5. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Capítulo 2. Da gestão financeira. Artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentado sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Parágrafo 1. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 4. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos. Caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da renda efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, FNS, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Inciso 1. Perfil demográfico da região. Inciso 2.
perfil epidemiológico da população a ser coberta. Inciso 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Inciso 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Inciso 5. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Inciso 6. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Inciso 7. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Parágrafo 2. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafo 6. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei em casos de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos.